eu gostaria de saber o que os ovoides podem causar no nosso corpo físico e o que eles podem causar em alguns de nós. Muito bem. Primeiro vamos ver o que são ovoides. Ovoides é uma terminologia que aparece em algumas obras espíritas, ela não aparece na obra de Kardec, ela vai aparecer na obra de André Luiz e na obra de Manuel Filomeno. Ela aparece com bastante evidência no livro Libertação, aonde nós temos um personagem chamado Margarida, que é obsidiada por 60 obsessores e vários ovoides que estão conectados a ela ali. Mas o que são ovoides? Ovoide é o seguinte, Kardec não trata disso, mas é um raciocínio bastante razoável. Eu tenho um espírito que está no mundo espiritual. Qual é a forma desse espírito no mundo espiritual? É a que ele pensa que ele tem. Então, como ele pensa que ele tem bracinho, ele vai ter bracinho. Como ele pensa que ele tem perninha, ele vai ter perninha. Como ele pensa que ele tem fone de ouvido, ele também vai ter um fone de ouvido aqui, tá certo? Ele pensa que ele tem óculos, ele vai aparecer lá de óculos. Pensa que tem boca, vai ter boca. Por quê? Porque o espírito pensa que ele é isso. Na medida em que um espírito começa a se degenerar em termos de pensamento, porque ele está muito marcado pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento, pelo medo, por sentimentos que estão tomando a visão dele das coisas, ele nem vai mais se ocupar de ter os cílios cuidados, de ter uma roupa, nem sabe mais. Um espírito que é muito sofredor, ele nem pensa na roupa que ele veste, ele não pensa mais no seu cuidado pessoal. É um espírito com vários sinais de que ele está perdendo a lucidez. E se ele começar a ocupar a mente dele com ódio, com mágoa, com medo, com esse tipo de sentimento, as preocupações do espírito com a sua própria forma vão perdendo a objetividade. É como se ele fosse atrofiando a sua forma. Para que eu quero perna? Para que eu quero braço? Para que eu quero cabelo? Porque esse aqui não tem nem cabelo, coitado. Ele já é bem sequelado, já não tem cabelo. Mas para que eu quero um corpo físico pleno se eu já sou um espírito cheio de tanta dor? Então, a tendência das pessoas, quando elas começam a ter só um pensamento, é que o perispírito vai perdendo o espaço na nossa mente com a minha forma. A minha mente tem várias caixinhas. Uma das caixinhas é qual é a minha forma. Eu tenho uma outra caixinha, quem são os meus amores. Eu tenho uma outra caixinha, quem são meus desafetos. Então, eu tenho várias caixinhas na minha mente. Quando eu começo a ficar muito perturbado, eu vou enchendo as minhas caixinhas só com o sentimento que eu tenho. Ódio, 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 ódio. Medo, 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 medo. Sexo, 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 sexo. Suicídio, 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 suicídio. Então, as pessoas podem ir ocupando todas as caixas da mente com um único pensamento, que André Luiz chama de monoideia. Se o espírito alcançar a condição de monoideia, ou seja, ele pensa apenas numa coisa 24 horas por dia, ele vai perder a forma. E vai acontecer com ele. Ele vai atrofiar braços, perna, cabeça, vai tudo perdendo, e a gente vai tendendo para um formato de um ovo grande. Um ovo grandão. Grande. Não é um ovo assim, é um ovo maior, um ovo grande. Não dá para vocês verem, porque é um ovo, assim, tamanho de um travesseiro, mais ou menos, um ovo grande, que não tem mais braço, é um ovão, fica do tamanho de um ovão. Só que ele transmite só um pensamento o tempo todo, como se fosse uma estação de rádio transmitindo ódio, 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 raiva, 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 medo, medo, medo. Isso é um ovoide. Então, o que pode acontecer? Um espírito perverso pode pegar um ovoide e dizer, isso aqui é um ovoide de suicídio, é? Vou colocar perto de fulano para que ele perturbe lá. Então, imagina uma estação de rádio dentro do seu quarto, suicídio, 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 suicídio.
aquela onda vai tomando você. Medo, ódio, qualquer coisa que seja. É uma estação de rádio transmitindo o tempo todo. Claro que eles não estão perdidos para todo sempre. Existe, evidentemente, recursos para fazer ele retornar à condição humana. Múltiplas encarnações para reconstituir o perispírito. Vem numa todo deformado, vem outra e começa a aparecer os braços, aí vai. Várias, até que ele consiga ter um corpo mínimo suficiente para terminar uma gestação. Aí ele termina a gestação. E aí ele depois vai para uma nova etapa em que ele nasce, fica 3 dias, 5 dias, um mês, 2 meses, e vai recompondo o perispírito para retornar à sua condição em função da monoideia. E a sua pergunta é, o que um ovoide pode fazer conosco? Ele vai irradiar um único pensamento e pode, eu disse pode, nos induzir a seguir a sugestão que ele dá. Ele dá uma sugestão de suicídio, eu posso acolher aquilo e me suicidar. Ele dá uma sugestão de ódio, eu posso acolher aquilo e odiar, matar alguém. No livro Recordações da Mediunidade, Dona Ivone do Amaral Pereira fala sobre ovoides, e ela diz que a presença de uma entidade dessa, irradiando sobre pessoas mais frágeis, pode adoecer e até matar. Está lá no livro Recordações da Mediunidade, depois eu posso encontrar direitinho o capítulo onde Dona Ivone fala sobre isso. Mas essa é a condição. Os ovoides irradiam fortemente um único pensamento que podem induzir as pessoas. São almas que caíram nessa condição por monoideia, mas existe a possibilidade de reconstrução no tempo, com várias encarnações, que a gente vai dizer que é frustrada, mas são as encarnações sucessivas até a recomposição do perispírito para que ele siga a sua senda e seja um espírito feliz lá na frente.